Olá, boa tarde, mais uma vez estou aqui. Primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo. Muito obrigado a todas as pessoas que me acompanham, que assistem aos meus vídeos. Muito obrigado mesmo. Obrigado aos 313 que se inscreveram no meu canal, acreditaram no meu trabalho. Bom, gente, eu dou continuidade aqui à nossa leitura da Constituição, né? No vídeo da segunda-feira passada eu falei sobre a sessão, quem tem direito de convocar, quem pode convocar, para como, né, o que decide numa sessão extraordinária do Congresso Nacional. É uma sessão específica, só vai tratar daquele assunto. Por exemplo, se o presidente da República intervém em algum estado, né, aí a Câmara e o Senado se reúnem para decidir somente aquilo, né? Aprovou, dissolve-se o Congresso Nacional e volta aquela sessão ordinária de 1º de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Agora nós vamos entrar nas comissões. As comissões, gente, elas são muito importantes, né? Desculpa aqui, eu tive que cair um pouco, né? Apanhar os livros. As comissões da Câmara, das câmaras, vamos dizer assim, porque o Senado também é uma Câmara, nossa Câmara de Vereador, nossa Câmara de Deputado Estadual, nossa Câmara Federal, é onde realmente o deputado trabalha, porque não é uma coisa simples, tá? Ser parlamentar não é simples. Quando é um deputado atuante, ele trabalha muito, porque é nas comissões onde eles estudam, né? Os parlamentares geralmente são organizações, quando eles criam uma comissão, porque tem várias comissões, tá? As comissões, elas são temáticas. Quais são as funções temáticas? Eu vou falar a função temática. Por exemplo, no caso agora do presidente Lula, ele constituiu 37 ministérios. Então, na Câmara e no Senado, para cada ministério, porque cada ministério tem uma função: Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério das Relações Exteriores. Então a Câmara também tem que ter comissões para estudar, projetar, elaborar leis, pesquisar histórico, porque não é simplesmente o deputado chegar, hoje eu vou botar uma lei para isso. Para isso, ele precisa de fazer uma pesquisa na Câmara, ver se já tem projeto naquele sentido, quem foi o deputado, em que ano, se ela foi rejeitada, se ela já foi acoplada, se ela foi incorporada a outra. Então não é um fato simples, né? Como vocês já perceberam, eu sou um crítico ao político, mas a gente tem que entender que nas comissões, se a gente acompanha o trabalho das comissões, a gente vê que há um grande trabalho, né? O político está nos devendo? Está muito. Realmente, nos últimos anos, a qualidade dos políticos piorou muito, mas se a gente tiver uma noção de como é uma comissão, como é um estudo, como é a votação, a preparação de uma lei, a gente tem que compreender que o deputado trabalha, tá? Porque há um desgaste físico, há um desgaste mental, há um desgaste social, um desgaste psicológico muito grande, porque são vários interesses, né? Imagina uma comissão de saúde, onde está uma carência enorme de saúde nos hospitais dos municípios, onde não tem vacina, não tem esparadrapo, não tem nada porque o prefeito não compra subfaturado, compra remédio já vencido. Isso é o que acontece no dia a dia. E o deputado lá em Brasília está doido para ou ganhar dinheiro com isso, ou perder, ou tirar o dinheiro de alguém. Porque como você sabe como é político. Política é uma briga democrática, né? É uma troca de interesses. Então a gente tem que reconhecer que nas comissões os deputados trabalham muito. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça. Essa é uma das principais comissões da Câmara e do Senado, porque é lá que vão se discutir se aquela lei está de acordo com a Constituição, se a Constituição está sendo respeitada. Enfim, é uma briga muito interessante. Uma briga, eu estou usando a palavra briga no sentido figurado, mas não é briga, é um debate, né, que tem que haver uma votação
para realmente verificar se aquela lei, o projeto de lei ou a emenda à Constituição está de acordo com a própria Constituição, com o regimento interno, com a competência, porque não é todo mundo que pode pedir um projeto de lei, né? Tem umas leis que só o presidente da República pode pedir, tem umas leis que só pode começar na Câmara, tem outras leis que pode começar na Câmara ou no Senado, então isso depende muito do contexto que nós estamos nos referindo. Então, são as comissões fundamentais no processo legislativo. Essas comissões também são da mesma função nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e no Senado. Tá? As mais badaladas é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais, vamos dizer assim, a mais desejada pelos políticos, porque você tendo a comissão, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, você tem quase o poder na mão, que você está mandando lei, né, você só manda, você sabe que passa na Comissão de Constituição e Justiça. Se não passa na Comissão de Justiça, ela vai ser, o destino daquela lei, daquele projeto é o arquivamento, né, porque ele não vai obter a aprovação dos parlamentares. Quando vai para o plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, já é um trabalho, já houve um trabalho muito antes, né, de elaboração. Aí vem os processos de emenda, aí tem vários tipos de emenda, o projeto, emenda aglutinativa, emenda supletiva, aglutinativa, enfim. Mas eu não vou falar de emendas agora, tá? Então, só quero deixar nesse vídeo a importância das comissões nas câmaras e no Senado, né? Agora, tem uma câmara muito específica, que essa a comissão, né, muito específica, que é a chamada CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode ser só da Câmara, só do Senado ou as duas casas juntas, que você pode ter, né, uma comissão parlamentar de inquérito que está o Senado e a Câmara juntas. E pode ser uma CPI no Senado, uma CPI na Câmara, cada um com a sua competência, tá? As CPIs, elas são disciplinadas pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, né? E da Lei 1079 de 52, essa é a lei do impeachment. Quando o presidente da República comete algum crime, nós recorremos a ela para tirar o presidente, como foi o caso da Dilma e do presidente Collor, né? E a lei complementar 105 também, tá certo? Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, como diz assim, ela diz lá a criação, né? De acordo com o artigo 58, parágrafo 3º, as CPIs serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante o requerimento de 1/3 da totalidade dos seus membros. Ou seja, no Senado, para que haja um pedido aprovado de CPI, tem que ter 27 senadores, né? Porque nós temos 81 senadores, cada estado tem 3, né? Dá 81. Então, 1/3 na Câmara, acho que é 100 e alguma coisa, né? 200, que são 513 dividido por 3, né? Não vou fazer conta agora. Então, essas comissões, elas são, né? São 27 e 1/3, 81 no Senado, 81, 27. E 1/3 de senadores, 171 votos na Câmara, fiz a conta, viu? Para que haja, não é um voto, é assinatura. Você faz um requerimento e 171 deputados assinam, aí ela está apta, ao presidente da Câmara é obrigado a criar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Caso contrário, como foi o caso da última, né, CPI, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado, da Câmara, né? Não foi do Senado, foi do Senado. Se insistiu em não criar CPI, né, para atuar, para fiscalizar as questões da vacinação, que ficou conhecida como a melhor CPI de todos os tempos, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, que tratou da Covid, CPI da Covid-19, foi a melhor CPI que já teve, né? O relatório dela é 1.295 páginas, eu li, é uma riqueza. Tomara que o Senado aprove e edite um livro sobre essa CPI, porque é um livro de história, né? Da incompetência, da falta de vontade humana, da desumanidade, né? do Poder Executivo em não seguir as normas, não querer vacina, aplicar, né? Lutar contra a vacina. É um horror, realmente, mas é um documento valioso, né?
E foi aí, como o presidente Rodrigo Pacheco não criava CPI, os senadores, acho que foi, parece que de Goiás, né? Um de Sergipe, eu não me lembro, acho que outro de Mato Grosso, acho que foram três senadores, né? De Goiás, outro de Sergipe e outro de Mato Grosso ou de Roraima. Entraram no Supremo Tribunal Federal e o Supremo mandou, né, obrigou que o Senado criasse a CPI. Então criou-se porque realmente o presidente do Senado não podia, né, proibir, né, que o povo, né, fosse ficar sabendo, né, aquelas falcatruas, né, que tentaram, né, que está no relatório da CPI. Eu não vou entrar em detalhe, qualquer coisa você procure no Senado, relatório da CPI de Covid-19, 1.295 páginas, é um bom convite para você que não gosta de ler, começar a ler logo 1.295, um livro com 1.295 páginas. Então ela é muito importante, a CPI, porque a CPI ela mostra, né, ela pega depoimento de pessoas de fora, né, leva para lá, a pessoa tem dois tipos, né? Uma coisa é você ser testemunha, a testemunha não pode mentir, ela testemunha tem que falar a verdade, entendeu? Não pode, o que não pode antigamente eu não vou entrar em detalhe porque o tempo já está esgotando, mas havia no início das primeiras CPI, os senadores e deputados queriam logo aparecer e mandavam prender o depoente. Isso está proibido, né? Não adianta mais pedir. A prisão ela só é efetivada ali no momento se você realmente cometer um crime. Aí você é chamado crime flagrância. Você está em flagrante, cometeu e vai preso. Agora, fora do contrário, o deputado não pode mais pedir a prisão de ninguém, né? E os depoentes, né, tanto o réu quanto a testemunha, já estão pedindo chamado habeas corpus preventivo, né? O mandado de segurança para manter-se calado, e o Supremo Tribunal Federal tem concedido esse direito quando ele vê que a pessoa, porque você não é obrigado a constituir prova contra você mesmo, então você tem que se manter calado. Quando você vê que vai constituir crime contra você ou constituir prova contra você, você tem o direito de ficar calado. Mesmo assim, né, a CPI ela tem uma importância enorme para o parlamento. Tanto faz no município, então a Câmara Municipal também pode criar CPI, é raro, porque os vereadores são muito, infelizmente, né, no Brasil são muito atrasados intelectualmente, eles estudam pouco, só nas grandes cidades, nas grandes capitais, mas cidades do interior, vereadores praticamente são analfabetos, infelizmente. Isso é uma cultura do Brasil, né, país de pouca educação, não estou fazendo crítica, é uma constatação, né? E aí não tem, mas as Assembleias Legislativas tem muitas CPIs, na Câmara Federal e no Senado também, muitas CPI. Depende muito do início de governo, de como está sendo o governo, de como está sendo a oposição. Está acontecendo um fenômeno no Brasil que não tem mais oposição, né? Os governadores, os presidentes, eles fazem um conchavo, entregam uma secretaria para um partido, secretaria para outro, e acaba, por exemplo, em São Paulo, né? O governador de São Paulo é bolsonarista, mas está fechado com o PT em Brasília, porque o Kassab, né, que tem interesse em Brasília, também tem interesse em São Paulo, então acabou a oposição, o que é uma coisa natural e muito útil. A oposição é fundamental no processo democrático. Mas no Brasil, esse chamado governo de coalizão, né, e os partidos políticos viraram empresários, né, porque os donos dos partidos políticos no Brasil, eles são empresários, eles vivem da política para ficar rico na política. Que diga esse presidente do PL, né, o Valdemar Costa Neto, né, tem 99 parlamentares, então ele tem uma folga, ele vai usar e abusar, né, de negociação que traga benefício para ele, para o partido dele. Sem dúvida será, se ele ficar na oposição ou não, eu acredito que ele não fica. Em poucos meses ele está ao lado de Lula, né, que ele já foi do Lula, né, já votou com Lula durante muito tempo, então não fica muito difícil a Valdemar Costa Neto fechar com o governo Lula e manter-se. Mas a oposição é fundamental, então a CPI depende muito desse clima, né, da oposição no Congresso. Quando não tem oposição, o governo tem maioria, aí ele não faz CPI porque prejudica ele mesmo. Mas é fundamental a comissão parlamentar de inquérito, viu? Ela é muito importante porque ela mostra à sociedade brasileira as miudezas, vamos dizer assim, os crimes, né, as falcatruas que o Poder Executivo ou algum órgão, né, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário cometem. Ok, gente? Espero ter atingido o objetivo, viu? Muito obrigado e até a próxima.